Infelizmente, nós temos hoje uma possibilidade muito grande da Eletrobras ser vendida, mas não existe uma percepção social a respeito do que significa a venda da Eletrobras. E, infelizmente, grande parte da população imagina que a venda da Eletrobras é simplesmente uma privatização de uma empresa estatal. Algumas pessoas discordam porque acham que as estatais devam ser estatais. Outras pessoas até acreditam que é vantagem porque a privatização da Eletrobras vai acabar com a corrupção na Eletrobras. Existem pessoas que acreditam que a Eletrobras dá prejuízos. E essas pessoas que acreditam que a Eletrobras dá prejuízo, elas acreditam inclusive que alguém estaria disposto a comprar uma empresa que dá prejuízo. Não se trata da possibilidade de aumento na conta de luz apenas. A privatização da Eletrobras é uma coisa que vai ter repercussões que são incalculáveis e, inclusive, um pouco das repercussões que virão, a gente já consegue sentir agora, porque estamos vivendo neste momento uma espécie de demonstração do que é uma coordenação desorganizada do sistema. E queria apresentar para vocês, então, o meu currículo, principalmente para você que não me conhece, e queria dizer que eu estou à disposição para orientar e compartilhar material com qualquer formador de opinião que esteja disposto a batalhar pela Eletrobras pública, por um Brasil soberano. Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Michel Rocha Estopa. Eu vou deixar o link do meu Lattes na descrição desse vídeo. Eu comecei nessa área como técnico em eletrônica em 2022, fiz também técnico em eletrotécnica. Hoje eu sou engenheiro, elétrica e eletrônica. Eu tenho um registro do Instituto de Engenharia e Tecnologia do Reino Unido, onde eu me formei em elétrica e eletrônica. Eu tenho um registro pleno eu sou MIT, que é um registro pleno no Instituto de Engenharia e Tecnologia. Meu diploma foi emitido pela Pearson do Reino Unido. Aqui no Brasil, eu sou formado em Engenharia de Produção, Engenharia Ambiental, Engenharia de Segurança do Trabalho, e sou especialista em sistemas elétricos de potência. Sistemas elétricos de potência é exatamente a área que estuda o sistema elétrico, que é o assunto que vai ser tratado neste vídeo. Então, eu vou falar neste vídeo o assunto que foi objeto da minha especialização. Eu estou cursando neste momento na área de exatas, engenharia civil e mecatrônica automotiva. E eu tenho uma experiência muito grande como autônomo na área de elétrica e também trabalhei em empresas grandes como a British Engineering Services, a ATP e esqueci de colocar aqui, trabalhei também na Toyota dentro do Reino Unido. Essas empresas me deram a oportunidade de aprender muita coisa, lógico, nessa área de elétrica, sempre trabalhei nessa área de elétrica. Então eu vou compartilhar com vocês conhecimento científico e vou me distanciar sempre do achismo. Além do conhecimento científico na área de elétrica, este trabalho que eu vou fazer para vocês hoje, ele vai trazer também alguns detalhes históricos, principalmente pela questão que nós estamos vivendo hoje, que é uma questão neocolonial. Nessa área relacionada à história, eu sou cientista político, sou economista e já escrevo a respeito dessa questão da utilização do sistema elétrico brasileiro para fazer política desde a minha primeira pós-graduação. Eu sou pós-graduado também em jornalismo político e o assunto que eu tratei nas minhas primeiras pós-graduações foi exatamente essa agenda setting e esse controle no sistema elétrico brasileiro. Nós temos hoje uma omissão total a respeito desse tema. É como se a gente já tivesse simplesmente aceito a venda da Eletrobras, como se a gente tivesse vendo o governo vender um espaço de terra para fazer uma quadra particular. E a gente não pode tratar uma empresa que é responsável por parte da nossa segurança energética da mesma forma que a gente pensa
na privatização de um pedaço de terra para construir uma quadra. A coisa é bem diferente. É preciso começar a partir do argumento liberal, que é o argumento que é utilizado para criar a ideia na cabeça do povo de que a Eletrobras precisa ser vendida. Argumentos liberais. O primeiro deles é que a concorrência vai estimular a redução de preços. Não existe concorrência no sistema elétrico. O sistema elétrico é monopólio natural. Monopólio natural é quando é inviável você colocar mais de uma empresa porque você não tem condições de suportar mais de uma empresa fazendo a mesma coisa. Você já imaginou a sua cidade com um poste, vamos imaginar Minas Gerais, de um lado os postes da CEMIG, do outro lado os postes da concorrente da CEMIG? Existe sim a possibilidade de você criar uma metodologia de concorrência na venda da energia, funciona em alguns países desenvolvidos, mas não é isso que estão falando no Brasil. Estão falando no Brasil que a privatização do sistema elétrico vai possibilitar a concorrência, que hoje nós temos um monopólio e que esse monopólio faz com que as coisas fiquem mais caras. Isso é uma grande balela. Não há possibilidade de você criar uma concorrência em uma determinada área onde não é possível você colocar mais de uma empresa para explorar. O segundo argumento é o argumento oba-oba, que é sempre utilizado. É a ideia de que as empresas públicas estão repletas de corruptos, e eu não descarto a possibilidade de que empresas públicas tenham pessoas corruptas, mas os trabalhadores da Eletrobras são pessoas concursadas e eles não são pessoas corruptas, eles são pessoas altamente preparadas para darem sequência no que está acontecendo. Privatizar o setor estratégico não significa privatizar para que quem comprou assuma os prejuízos. Significa privatizar para que o cara que comprou sempre tenha lucros, porque na hora que o sistema entra em colapso e começa a dar prejuízos, se o governo não arcar com os prejuízos, a luz vai ser desligada. Privatizar qualquer coisa estratégica é privatizar exclusivamente os lucros. Não acreditem que a privatização vai criar uma situação em que o cara que comprou vai ter que fazer dar certo. Não, o cara que comprou vai fazer como fizeram as empresas de telecomunicações, como fizeram as empresas de transmissão de energia que tiveram prejuízos. Privatizar alguma empresa que não seja estratégica até gera a possibilidade de que essa empresa, se ela der prejuízo, ela simplesmente quebre e pronto. Agora, empresas que o Estado não pode ficar sem elas, se privatizar, o governo tem que arcar com o prejuízo, porque não pode desligar a luz. Simples assim. Então, privatizar a Eletrobras é simplesmente entregar para o setor privado o bônus e manter nas costas do povo o ônus, porque deu errado, é nós que vamos pagar o pato. E um detalhe, enquanto a empresa é pública, você pode ter um percentual de corrupção? Claro, isso existe em todos os países. Mas, enquanto a empresa é privada, todo o lucro é enviado para fora do Brasil. Todo o lucro. E na hora que essa empresa quebra, não tem caixa e não tem nada. Só tem o dinheiro público para restaurar a empresa, porque senão a empresa vai desligar. Então, esse argumento liberal é o argumento mais pifo para as empresas que são de segurança sistêmica. Ainda que você seja liberal e acredite que a ideia do empreendedor vai ser a melhor possível, não acontece isso na prática. O que o empreendedor faz é, ele sabe que ele está lidando com uma área que é estratégica, ele sabe que aquilo não pode parar de funcionar, ele vai mandando todos os lucros para fora do país e na hora que tem qualquer tipo de colapso, ele se socorre com o governo porque ele sabe que aquilo ali não pode desligar nunca. O que nós estamos vivendo hoje, essa possibilidade de racionamento de energia, não é falta de chuvas, é falta de coordenação. Como que funciona o sistema elétrico nacional? Nós temos dados que são, a gente chama de dados estocásticos,
que representam os históricos de chuvas nos últimos anos. E nós temos também os dados dos reservatórios. O sistema elétrico ele tem várias fontes de produção de energia. Ele produz energia a partir da nuclear, né, as usinas de Angra. Ele produz energia a partir da água, que são as hidrelétricas. E ele produz energia também a partir do calor, além das fontes alternativas que são minoritárias, mas existem, como por exemplo o vento, né, e o sol. Nós temos uma produção térmica que ela começa com preço consideravelmente mais baixo do que o preço mais alto dentro dessas possibilidades térmicas. Então nós temos possibilidade de gerar energia utilizando o gás natural, nós temos possibilidade de gerar energia utilizando o carvão, depois a gente tem o óleo combustível, e no caso da emergência total, nós temos a geração até com diesel, ou seja, um motor diesel, por exemplo, um motor de trator, vamos pensar assim, um motor muito forte, que vai girar um gerador no momento de emergência. Como que o sistema coordena tudo isso? O sistema, o operador nacional do sistema, ele vai calculando de forma a manter os reservatórios e utilizar uma parte da energia termoelétrica para que você não chegue ao momento de não ter água nos reservatórios. Se você mantém um pouco de água nos reservatórios, você vai estar economizando a energia mais barata e utilizando a energia um pouco mais cara. Então vamos imaginar que o operador nacional do sistema, ele vai utilizar um pouco de água dos reservatórios e vai contratar também geração a partir do gás natural. Ele vai estar juntando uma fonte que é a mais barata que tem, né? As duas mais baratas, vamos pensar nuclear, que não para, e também a água, e vai colocar uma que é um pouco mais cara, que é a geração a partir do gás natural. E ele vai calculando isso utilizando sistemas de computador extremamente poderosos para fazer esse cálculo. E à medida em que ele vai utilizando a geração hidrelétrica, ele faz uma coisa que chama coordenação hídrica, que funciona da seguinte maneira. Ele sabe todas as usinas que estão localizadas naquele trecho de água. Então, quando ele contrata uma produção da usina que está lá em cima, ele já avisa a próxima usina para produzir também, ou seja, para aproveitar a água que está chegando, e assim por diante, ou seja, todas as usinas daquele curso d'água, elas vão aproveitando aquela água ou armazenam aquela água. Isso é a coordenação inteligente. Quando a gente fala em racionamento de energia, a primeira coisa que o leigo pensa é: se está racionando é porque tem alguma coisa errada. Ponto 1. Ponto 2. Se fosse o sistema privado, não teria racionamento de energia, porque se fosse um sistema privado, eles estariam produzindo, porque eles teriam mais responsabilidade, porque venderiam a energia. Errado. Primeiro, o sistema elétrico brasileiro, ele foi todo desenvolvido levando em conta o horário de verão. Como assim? Que diferença faz isso? Faz muita diferença. Nossos transformadores, nossas linhas de transmissão, nossas geradoras e até mesmo os nossos estoques de água, eles levam em conta a ideia de que as pessoas vão começar a trabalhar 1 hora antes. E se elas vão começar a trabalhar 1 hora antes, elas não vão ter que ligar a luz 1 hora antes. O pico, o momento que vai ter o maior consumo de energia, ele muda completamente. O horário de verão é conhecido em todo mundo como o horário de salvar energia. Exatamente por isso. Porque no lugar de você manter as luzes acesas, você acorda mais cedo, porque o sol já vai estar presente, e você vai trabalhar até um pouco antes, até antes de ter que ligar as luzes. Ao modificar o horário de verão no Brasil, tenho certeza que vocês nunca viram
tantos colapsos elétricos, nunca tiveram tantas interrupções de energia elétrica como nós tivemos agora. Nós estamos tendo constantemente falta de energia, explosão de transformadores. A resposta para isso é muito simples, eles não foram calculados para trabalharem 1 hora a mais do que o que eles trabalham. Eles estão sendo forçados fora do momento de projeto. Mas além disso, nós temos o aquecimento também das linhas de transmissão e das linhas de distribuição. Além desse aquecimento a mais dos equipamentos do sistema elétrico de potência, nós temos um maior consumo da energia, que em termos de energia elétrica é a água que está guardada nos reservatórios. O segundo ponto ele está ligado àquilo que eu já trouxe, a coordenação hídrica. Existe uma possibilidade de você fazer o superaproveitamento da água que está nos reservatórios, que é o operador nacional do sistema, ele conhece todas as usinas e o estoque dessas usinas, o estoque de água, e ele já fala, olha, hoje nós vamos trabalhar a bacia tal e a usina tal vai liberar, né, a produção de energia e vai descer a água tantas horas. Eu sei que daqui 1h30 essa água vai estar chegando na usina tal. Então daqui 1h30, usina tal, você ligue sua geração para aproveitar essa água que está chegando. E assim por diante, ali ele consegue contratar 20 usinas que estão ligadas naquela mesma bacia hidrográfica até chegar num ponto de acumulação, que é um local onde é possível reservar uma grande quantidade de água sem ter a necessidade de verter a água. O que é verter a água? É deixar a água passar sem gerar energia. O que nós tivemos esse ano, provavelmente, para nos levar a esse catástrofe foi a geração de energia ou então simplesmente o vertimento da água sem a geração de energia. Isso é um problema muito sério, porque os reservatórios eles não estão vazios por falta de água. Nós tivemos chuvas da mesma forma que nós tivemos chuvas nos últimos 20 anos. Os reservatórios estão vazios porque o governo não quis manter água nesses reservatórios ou quando estava produzindo com essa água, no lugar dele utilizar essa água para produzir em todas as usinas que estavam na mesma bacia, ele produziu na primeira e deixou as demais jogarem a água fora. E uma usina não pode entrar em produção sem a autorização do operador nacional do sistema, o que significa que se a usina lá do alto for contratada e o operador não despachar, não contratar as demais vão receber a água, se elas não tiverem condições de acumular aquela água, elas vão verter a água, elas vão abrir as comportas e vão jogar aquela água fora sem produzir energia. Isso não é jogar fora, né? Dar curso para a água, mas sem produzir energia. As indústrias eletrointensivas, elas foram para a China. Grande parte da produção de alumínio, o Brasil perdeu para a China. O parque industrial brasileiro, ele está parado. E como que é possível admitir que no momento em que o Brasil está consumindo pouca energia porque as indústrias estão paradas, a gente tem pouco estoque de água nos reservatórios? Essa água foi desperdiçada de uma forma proposital para chegar neste momento de privatização e ter este argumento de que nós temos um sistema ineficiente. Isso foi friamente calculado e começou com a mudança do horário de verão e agora com essa falta da correta coordenação hídrica. A coordenação hídrica é o setor de inteligência na área de geração de energia, que é o operador nacional do sistema. Ele sabe todas as usinas que estão conectadas e ele despacha, ou seja, contrata a produção de uma usina que tem uma grande acumulação e após a contratação dessa geração, ele sabe que o reservatório da próxima usina vai transbordar. Se ele não contratar a geração da próxima usina, ela vai desperdiçar água. Então, para sabotar o sistema e nos levar para a situação que nós estamos vivendo hoje, é muito simples. Basta contratar a primeira e deixar as demais sem serem contratadas. Elas serão obrigadas a pegar a água, que significa dinheiro, que significa produção de energia,
e vão ter que deixar a água ir embora sem gerar energia, porque elas não têm a autorização de iniciar a produção de energia sem que o operador nacional do sistema despache essa produção. Ou seja, nós não estamos vivendo um acidente no sistema elétrico. Nós estamos vivendo um momento em que deliberadamente foram criadas condições para nos levar ao apagão 2021. E coincidentemente, isso acontece quando a privatização da Eletrobras vai para o Senado. Olha que loucura. A ideia é dar por entender que o sistema é ineficiente para julgar o valor da Eletrobras lá embaixo e os que vão privatizar terem condições de comprar por baixo preço. Quando falta geração a partir de água, ou seja, quando falta geração hidrelétrica, para não faltar energia, o governo tem que contratar outras formas de geração. Então, por que a água foi jogada fora e os reservatórios estão vazios? Agora o governo começa a contratar a produção termoelétrica, que é uma produção muito mais poluente e muito mais cara. Nós tivemos momentos no Brasil, quando eu estava fazendo a pós-graduação, um exemplo que o professor deu foi uma situação em que a gente ainda não tinha a interligação entre o norte e o sul, e a energia ela estava 400 vezes mais cara na região que estava sem chuvas do que na região que estava com chuvas. Os hipócritas que geram energia a partir de carvão, a partir de óleo combustível, eles trabalham para que falte água, porque quando falta água, eles ganham dinheiro. Enquanto o liberal está lutando desesperadamente, achando que a luta dele é uma luta digna, porque ele está lutando contra a corrupção, ele está trabalhando exatamente para que exista uma possibilidade de corrupção que ele nem sabia que existia. Essa possibilidade de corrupção através da geração de energia, através da compra de energia de geradoras de amigos, esvaziando os reservatórios. Durante o governo militar, nós tivemos várias tentativas dos Estados Unidos de assumirem o controle do sistema elétrico brasileiro. Sim, o que eles estão conseguindo agora, privatizar o sistema elétrico, entregar a soberania do sistema elétrico, é uma coisa que os Estados Unidos estão tentando há muito tempo. Eles fizeram várias propostas. Uma das propostas era que eles seriam os que governariam a geração de energia nuclear dentro do Brasil. Fizeram uma proposta de alagar toda a região da Amazônia para produzirem energia elétrica e eles produziriam a energia e venderiam a energia para nós. É mais ou menos assim. Nós não somos dignos de produzir a nossa própria energia. Eles fariam isso por nós. Esse é o assunto da pesquisa no meu curso de engenharia ambiental. Esse é assunto de pesquisa na minha pós-graduação em jornalismo político. Eu pesquiso esse assunto há muito tempo. Quando nós tivemos a construção da usina de Belo Monte, nós tínhamos um projeto que seria um projeto que poderia gerar mais energia, me parece, que a usina de Itaipu. Lembrando que Itaipu ela é binacional, então a metade da energia que é gerada por Itaipu é vendida para nós. Mas o projeto de Belo Monte, ele nasceu para ser um projeto assim gigantesco. A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é: o que a grande mídia fez sobre o extermínio de índios no Brasil? Nada. Nada. Assistam, é um vídeo rápido. Quem não viu vai ver agora, mas quem viu vai relembrar esse momento. Você já ouviu falar da hidrelétrica de Belo Monte? Você já foi à Amazônia? Você sabe o que quer dizer energia limpa? Desenvolvimento sustentável. Já ouviu falar? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Mas o que eu tenho a ver com isso? Bom, eu pago os meus impostos em dia, eu reciclo meu lixo, eu ensino meu filho a respeitar o próximo. Eu ainda tenho que me preocupar com uma hidrelétrica no Pará? Olha só, se não fizer a hidrelétrica de Belo Monte, não vai ter energia. Se não tiver energia, como é que eu vou ver televisão para assistir minha novela? Gente, não dá pra ficar sem luz. Eu sou a pessoa mais conectada. Deus me livre com essa energia. Sem luz, sem celular, sem iPad, sem iPhone, sem... Aí tudo. A Belo Monte vai ser a terceira maior hidrelétrica do planeta. Do mundo.
Do que adianta construir a terceira maior hidrelétrica do mundo se ela só vai produzir, de fato, 1/3 da sua capacidade? Peraí, como assim? Só 1/3? Porque durante 8 meses do ano, aquela região praticamente seca. Eu não tô entendendo, gente. Eu vou ter que pesquisar, então, né? Eu pesquisei, vai olhar. Pesquisei. E vai custar 30 bilhões. 30 quanto? 30 bilhões. 30 bilhões? 30! Bilhões? Quem é que vai pagar? Você? Você? Você. O palhaço aqui, né? 80% desse dinheiro é de imposto. Faz as contas. Realiza. São 24 bilhões de reais que vão sair do seu bolso. O seu dinheiro para uma obra dessa proporção. E ninguém vai discutir o assunto. A gente vai fingir que nada está acontecendo. Só que abaixo da barragem, o rio banha o Parque Nacional do Xingu. A usina de Belo Monte vai alagar, inundar, destruir 640 quilômetros quadrados de floresta amazônica. De onde tiraram essa ideia de que hidrelétrica é energia limpa? Peraí. Hidrelétrica é energia limpa. É muito melhor do que usina nuclear ou energia a carvão. Seria energia limpa se fosse no deserto. Mas na floresta? Nós temos a maior floresta do mundo. Uma pergunta. Como é que se resolve a questão energética do Brasil? É possível criar outras alternativas para se gerar energia. Energia eólica, energia solar. Esta é a primeira de dezenas de hidrelétricas que o governo pretende construir na Amazônia nos próximos 20 anos. Vocês entenderam o que significa esse vídeo e o que significa a boa vontade por parte dos artistas? Artistas não são especialistas. Eles não sabem o que eles estão falando. Esse é o primeiro ponto. Eles não têm noção do que eles estão falando. E eles falam aquilo que eles acham que é bonitinho. Principalmente se eles forem convidados por alguma pessoa que tem muita influência. Eu não estou aqui defendendo a inundação da floresta amazônica. Não. Eu não estou aqui deslegitimando os povos que vivem na área que seria inundada. Não. Mas eu estou aqui perguntando qual desses artistas que apareceram falando isso teve a oportunidade de estudar qualquer curso relacionado à área ambiental. Quando você boicota a produção de energia a partir da hidrelétrica, você assume a contratação da energia a partir da termoelétrica. Isso porque as pessoas não vão desligar as lâmpadas, como sugeriu uma das pessoas ali, que deve desligar o iPad, iPhone e tudo. Não, você não vai desligar nada, você vai continuar consumindo. A diferença é que, no lugar de utilizarmos a geração de energia a partir da água, a gente vai contratar a energia a partir das termoelétricas. Vocês já viram algum artista protestar contra a construção de termoelétricas? As termoelétricas são construídas em locais que as pessoas nem sabem que serão construídas. Elas poluem porque elas emitem carbono, elas usam combustíveis fósseis de ciclo não sustentável, elas emitem gases do efeito estufa e o combustível das termoelétricas, eles são caríssimos e aumentam o preço da energia elétrica. Por que esses artistas fizeram essa campanha contra a construção de Belo Monte e de outras usinas hidrelétricas que o governo estava, naquele momento, construindo? Muitos acreditaram nisso. Eu não acredito que algum artista tenha entrado nessa, sabendo que, no fundo, isso é um interesse lobista de donos de termoelétricas que sabotaram a construção das hidrelétricas no Brasil. Vocês entenderam? Esse movimento gota d'água, que eu poderia chamar movimento massa de manobra, ele acabou com a viabilidade da construção das usinas hidrelétricas no Brasil. Por causa deste movimento gota d'água, o risco de construir uma hidrelétrica no Brasil ficou tão grande que nós perdemos muitas indústrias para onde não tem movimento gota d'água, para a China. Aos poucos, o Brasil começou a perder siderúrgicas e fábricas de alumínio para a China, porque na China a energia é muito mais barata que no Brasil, porque projetos como Belo Monte e outros que seriam construídos se tornaram inviáveis, porque
o que aconteceu é que os investidores ficaram com medo. Existe uma empresa no Brasil, que é a Empresa de Pesquisa Energética, que demonstra vários locais onde nós temos possibilidade de produção de energia elétrica a partir de quedas d'água, mas ninguém tem coragem de investir nesta produção porque as pessoas têm medo de que o movimento Gota d'Água faça o que fez com Belo Monte. Belo Monte, que foi projetada para acumular sim água e acabar com uma área da floresta amazônica considerável, ela se transformou numa usina quase a fio d'água, que é uma usina que não acumula água. Quando a gente fala sobre inundar uma área da floresta, a gente pensa que absurdo, né? Precisamos preservar a natureza. O que você precisa pensar é que toda ação tem uma reação. No momento que a gente fala não vamos inundar para construir uma hidrelétrica, o que a gente faz na verdade é, já que a gente não vai construir uma hidrelétrica, a energia vai ter que vir de algum lugar. Vamos construir uma termoelétrica. Não tem movimento Gota d'Água contra a termoelétrica, não tem protestos contra a termoelétrica. Tivemos um protesto do Greenpeace só e nem foi muito noticiado, ninguém nem sabe por que aquele protesto do Greenpeace. A grande realidade é, esse vídeo e muitas outras coisas envolvidas na sabotagem de Belo Monte, eles acabaram inviabilizando um projeto do governo que era de construir várias usinas hidrelétricas para fazer com que a energia no Brasil se tornasse tão barata para trazer muitas empresas para o Brasil. E quem ganha com isso? O cara que é dono da termoelétrica, o safado que é dono da termoelétrica, que contrata agências para fazerem esses vídeos e sabotarem a construção da hidrelétrica, porque a hidrelétrica é a concorrente dele. O cara que é dono da termoelétrica só vende energia se faltar energia na hidrelétrica, porque a energia dele é 400 vezes mais cara do que a energia hidrelétrica. A energia hidrelétrica a gente não paga pela água, a gente paga pela manutenção. Já na energia termoelétrica a gente paga pelo carvão, pelo óleo, combustível e tal. As usinas hidrelétricas, elas estavam ganhando muita grana. Por quê? Porque o Brasil não tinha o sistema todo interconectado. Então, quando faltava água em uma região, faltava água na região norte, mas tinha muita água na região sul. A energia na região sul estava custando R$1, mas na região norte ela estava custando 400, porque não tinha água. E o dono das termoelétricas estavam lavando a égua. Além do dinheiro, tudo isso que eu mostrei para vocês a respeito do interesse financeiro de alguns grupos, né, a sabotagem dos reservatórios de água para contratar a produção a partir de carvão, a partir de termoelétricas para enriquecer os donos das geradoras térmicas, existe o risco sistêmico. E o risco sistêmico ele se manifesta de várias formas. E essa parte é a parte mais pesada que eu queria falar com vocês, que vejam bem como o brasileiro não tem noção de onde nós estamos entrando. Por que que a comunicação voltada somente ao a luz vai aumentar, ela é ineficiente? Porque ela esconde onde realmente o bicho vai pegar e onde a classe média precisa entender. Porque a classe média, que não está nem aí para um pequeno aumento de luz, ela não tem nem noção do que está para acontecer. Por que que eles fariam uma coordenação ineficiente? A resposta é muito simples. As geradoras hidrelétricas, elas geram e não dão tanto lucro como as termoelétricas. Então, no momento em que uma pessoa que é dona de uma termoelétrica consegue influenciar o governo para jogar água fora, ela consegue obrigar o governo a comprar a energia dela. Vamos pensar, o cara acabou de privatizar as usinas geradoras da Eletrobras. Dentro de uma usina hidrelétrica, para aproveitar todo o sistema de transmissão que já está ali instalado, ele coloca geradora a diesel, que é a mais cara que existe. Então esse cara, ele vai aos poucos jogando a água fora pelo vertedouro. Por quê? Porque é muito mais lucro para ele acabar com a água, para ele ser contratado para produzir com diesel. Por água ele vende por R$1, por diesel ele vende por 400. Ao entregarmos as hidrelétricas para empresas privadas, elas podem orquestrar um vertimento da água, ou seja, jogar água fora sem produzir energia
tão somente para criarem as condições para que as termoelétricas sejam contratadas. Porque nós teremos uma situação em que toda a geração vai estar na mão de empresas privadas. É mais negócio eles jogarem a água fora para serem contratados para produzirem por R$400 do que continuarem produzindo por R$1. A única instituição que vai produzir energia pelo preço da manutenção da hidrelétrica, porque a água não é um combustível cobrado, a água ela é gratuita, entre aspas, a única empresa que vai produzir essa energia só pelo preço da água é uma empresa que não tenha nenhuma ligação com as termoelétricas ou uma empresa que seja do povo. Porque uma hidrelétrica que tem ali, ela é uma hidrelétrica e ela é ao mesmo tempo de um dono de uma termoelétrica, eles vão todos orquestrar para desperdiçar o estoque de água, assim como orquestraram para evitar a construção do reservatório de Belo Monte e as outras usinas que seriam construídas, eles vão orquestrar para jogar água fora, para produzirem a partir de fontes mais caras, porque vai dar mais lucro. Para evitar o risco sistêmico, quem dá o preço é o gerador. Se o sistema elétrico estiver todo nas mãos de empresas privadas, os geradores vão falar o preço que eles querem. É isso que vocês estão ouvindo. Não é o governo que decide o preço que ele vai pagar na energia, é leilão. A coordenação criminosa funciona da seguinte maneira. Um gerador que tem um grande reservatório, visando vender mais caro no futuro, ele pode simplesmente fechar o reservatório e guardar essa água para que no momento que a eletricidade esteja mais cara, ele consiga vender essa eletricidade. Olha, eu vou falar mais uma vez só para vocês terem uma ideia do nível da picaretagem que é possível com isso. Pensem bem, se a empresa é pública, o administrador não ganha nem um centavo a mais fazendo isso. Se a empresa for privada, ele pode pegar, guardar a água no reservatório, para esperar o momento de seca e falar, só eu tenho estoque de água. O que acontece com as cidades que moram depois dessa represa? Elas vão receber um fluxo mínimo de água. E essa quantidade pequena de água que vai ter no rio, por causa desse reservatório que está enchendo para vender energia no momento propício, essa água vai ser de difícil tratamento, ou seja, é uma água que dificilmente pode ser aproveitada, vai gastar muito mais, as companhias de água vão gastar muito mais dinheiro para poder purificar essa água. As pessoas que usam os rios para pesca, a pesca vai se tornar praticamente impossível, porque essas águas elas serão em fluxo tão pequeno que elas vão ter praticamente só esgoto. Sim, é mais ou menos dizer que o rio ele vai ficar praticamente seco, porque a indústria lá atrás está acumulando água para gerar na hora que tiver caro. Aí vem a chuva. Vocês imaginem o seguinte, essa empresa hidrelétrica ela ficou só acumulando água durante um certo tempo. Mas aí de uma hora para outra vem chuva e ela está cheia d'água. E o que ela vai fazer no momento em que ela acumulou água para vender depois, quando ficasse mais caro, e ela agora tem uma quantidade gigantesca de água vindo porque está chovendo? Isso mesmo. Ela vai ter que abrir essa água. E aí vem as enchentes. E aí vem um outro problema. Logo na frente tem outra represa. Essa outra represa, no lugar dela deixar a água passar, ela acumula. E aí ela gera um atrito hidrostático que diminui a velocidade da água. Em vez da água descer de uma vez só, como descia antes, a água vai descendo devagar. E as cidades vão simplesmente enchendo e ninguém sabe que a culpa é das geradoras. As pessoas acham que é culpa de Deus. Essa possibilidade de coordenação criminosa é a que a gente mais tem que ter medo, porque essa coordenação criminosa, ela mata. Mata por doenças na falta de água
e mata no momento em que eles têm que soltar água de uma vez só e causa enchente. Imaginem que o Brasil, crescendo, ele começa a concorrer com países como Estados Unidos. E vamos imaginar que uma determinada empresa que produz e distribui e transmite energia no Brasil, ela tem uma expectativa de ganhar R$1 bilhão por ano no Brasil. E se os Estados Unidos combinassem com essa empresa de pagar 2 bilhões para ela simplesmente desligar a energia 2 vezes por dia? Tô falando uma coisa que parece uma grande bobagem, mas o grupo Eletrobras, se ele falhar, o sistema elétrico nacional todo cai. Porque o sistema elétrico vai ter um impacto muito grande, ele vai caindo em cascata. Se você mora num país, se você tenta montar uma indústria num país em que a energia cai todos os dias, essa indústria se torna inviável. Até todo mundo volta, mesmo que a queda seja de 5 minutos, até todo mundo voltar a trabalhar, a indústria perdeu ali 2 horas e chega um ponto que ela simplesmente tem que mudar, porque não tem viabilidade. Por que ninguém fala nada além de vai aumentar a luz? De tudo que eu falei aqui, aumentar a luz é o mais insignificante. E por que a única coisa que se fala quando a gente fala sobre privatizar o sistema elétrico, a gente fala só em aumentar a luz? Seria ignorância? Eu acredito que os bons não sabem tudo isso. Quem está comprando as empresas no Brasil são grupos poderosíssimos. Eu prefiro ficar calado do que mexer com essas pessoas poderosas, porque eu posso precisar delas no futuro. Algumas pessoas podem estar se omitindo para não terem que bater de frente com o poder. E pode ter conivência, porque ninguém está falando sobre isso. E ignorância. Realmente, formadores de opinião devem estar imaginando, não, vai privatizar, quem está desesperado com isso é só o cara que é funcionário da Eletrobras, privatiza, não tem problema, vai continuar a mesma coisa. Não vai continuar a mesma coisa não. A coisa é muito pesada. É muito mais do que simplesmente passar do público para o privado. Tudo fica mais caro quando a energia aumenta. A energia é fator de produção, gente. Então não é só a luz que vai aumentar o preço. É o pão, é o açúcar, é tudo, é o frete, é tudo. Tudo envolve a energia elétrica, porque ela é matéria-prima para a produção de praticamente tudo. Então não pense você que privatizar a Eletrobras significa somente o aumento do preço da eletricidade, da conta de luz. Às vezes você pensa, eu pago R$300 de luz, vou aumentar para 320. Não, é inflação geral. Essa energia que vai ser consumida agora para produzir eletricidade é energia térmica, que concorre com os combustíveis. Até o frete vai subir por isso. Então toda a nação paga, inclusive a classe média, porque se tudo aumenta o preço, o supermercado vende menos. Se tudo aumenta o preço, a sua loja de roupa vende menos. Então não é uma coisa que vai sapecar somente o pobre, é a nação inteira. Quem paga o preço sempre estoura no trabalhador, em primeiro lugar. Porque o preço do produto, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, ele é o preço que o consumidor está disposto a pagar. Ainda que você trabalhe numa empresa que vai exportar, o preço internacional do produto, que vai definir o preço do produto na empresa que você trabalha. E quando a energia fica mais cara, só é possível vender se você sacrificar alguma coisa. Se a energia ficou mais cara, a indústria vai pagar o preço da energia mais cara. Onde que a indústria vai conseguir diminuir o valor do custo de produção para poder entregar o produto no mesmo preço? Eu vou falar de uma forma muito simples para dar para entender. O padeiro produz bolo. Ele é obrigado a entregar o bolo pelo preço do concorrente, que é R$10. Subiu o preço da eletricidade, ele usa eletricidade no forno. Por causa da subida do preço da eletricidade, a farinha subiu o preço, o açúcar subiu o preço. Ele não tem como negociar isso.
E ele é obrigado a entregar o bolo por R$10. A única coisa que o padeiro vai poder fazer para continuar trabalhando abaixo do preço de custo, né, abaixo do preço de venda, é diminuir o salário do trabalhador. Então, quando a gente entra dentro de um processo deste, de subida do preço da energia, o primeiro a ser sacrificado é o trabalhador para que o produto continue sendo viável. Até o momento em que o produto deixa de ser viável. E aí o cara tem que fechar as portas, porque o custo de produção passou o preço do produto internacional. Olha que loucura! Então as empresas brasileiras, por causa do alto preço de produção, elas não vão conseguir produzir, porque vai ser mais barato comprar de fora. Já vivemos isso. O alumínio, por exemplo, passou a ser produzido grande parte na China. Temos muitas coisas que compramos da China, porque é mais barato comprar da China do que produzir no Brasil. Mas por que é mais barato trazer uma coisa que está do outro lado do mundo do que produzir no Brasil? Porque a nossa energia é muito cara. A energia na China é quase gratuita por causa das termonucleares que a China construiu. Se você mora numa área onde o rio passa por uma hidrelétrica privada, você pode receber o menor fluxo d'água. Por causa disso, a sua companhia de água da sua cidade vai gastar muito mais para tratar essa água. O peixe que você vai comprar, que é pescado nesse rio, pode vir com doenças, contaminação de mercúrio e muito mais. As pessoas que usam o rio ou para tirar areia, ou para pescar, ou até para garimpar, elas vão ser diretamente afetadas por doenças. Nós vamos ter mau cheiro, porque o nível de depuração de esgoto dos rios não vai ser suficiente por causa da baixa quantidade de água. E a gente pode considerar que, no final das contas, é o fim da pesca. Com a empresa pública e a coordenação adequada, isso não acontece. Por quê? Porque o diretor da hidrelétrica não vai ganhar mais acumulando a água. Já o diretor de uma hidrelétrica privada vai. E aí eu trago para vocês o caso da Nigéria. Na Nigéria é assim. E eu falo isso porque eu fui na Nigéria. Lá não existe indústria. Por quê? Decidiram, quem decidiu? A elite nigeriana e os Estados Unidos decidiram transformar a Nigéria em uma espécie de campo de exploração de petróleo, só isso. Então eles não podem ter indústria, eles não podem se desenvolver, eles não podem sequer refinar o próprio petróleo. O negócio é só explorar o petróleo. As empresas que exploram petróleo possuem geração própria. Já o povo nigeriano, ele se divide entre uma pequena elite de 0,001% da população que tem geração própria e o povo comum. O povo comum é obrigado a viver com quedas de luz que duram horas. E aí a gente precisa se perguntar, quer dizer que a Nigéria não conseguiria gerar eletricidade suficiente para manter a energia elétrica? Claro que sim. Só que a Nigéria é um país que tem abundância de petróleo, mão de obra disponível, e se ela tivesse a energia elétrica estável, ela conseguiria se desenvolver. Mesmo que começasse fazendo um produto industrial bem simples, aos poucos eles iam deixar de ser escravos dos anglo-americanos que exploram petróleo na Nigéria. Então eles decidiram por sabotar o sistema elétrico da Nigéria para que não exista a viabilidade industrial. É muito simples, gente. Olha, se a eletricidade na Nigéria fosse constante, no lugar dos nigerianos ficarem nas ruas vendendo amendoim, ou então fazendo qualquer outra coisa, plantando para a própria subsistência, eles iam pensar, olha, vamos montar uma empresa para produzir isso, e a gente vende isso para fora. Eles sabotam o sistema elétrico da Nigéria para que não exista possibilidade de industrialização da Nigéria. Então, esse risco sistêmico pode se repetir no Brasil. E sabe quem está pedindo o Brasil como produtor de agrícolas? Sim, basta você se lembrar de quem fala o agro é pop. Estão tentando colocar na nossa cabeça que o nosso destino é ser agro. E que
nós não devemos ser um país industrializado, que o agro é pop. Mas algumas indústrias ainda funcionam no Brasil, aquelas que vendem para fora. E é por isso que é importante explicar o que está acontecendo. Porque as pessoas da Fiesp, os donos de indústrias que vendem para fora do Brasil, eles estão muito tranquilos com essa fome e miséria que está rolando dentro do Brasil. Porque eles pensam assim, enquanto o brasileiro estiver miserável, a mão de obra fica mais barata e o meu produto fica mais barato. Eu estou vendendo para os Estados Unidos, então não importa mercado interno. Mas se a gente entrar nesse risco sistêmico de sabotagem da indústria brasileira, porque olha, você vende para os Estados Unidos, mas tem uma outra empresa lá nos Estados Unidos que quer vender para o seu cliente. Se essas empresas se unirem e contratarem os donos do sistema elétrico que vai ser privatizado para sabotarem o sistema elétrico, com um mês, eles fecham todas as indústrias no Brasil, porque nenhum sistema industrial consegue suportar piques de energia elétrica. E aí nós teremos um processo de total ruralização do Brasil, ou seja, a nigerianização completa do Brasil. Um país como a Nigéria, que é riquíssimo em minerais, mas o povo é miserável, porque este povo não consegue sequer ter a dignidade de consumir o que ele produz, que é o petróleo. Esse povo não tem energia para montar uma fábrica. Para vocês terem uma ideia, em Bangladesh, eles produzem roupas. Na Nigéria, eles não produzem nada. Na Nigéria, a cidade da Nigéria, que equivale a São Paulo, que é como se fosse a capital econômica da Nigéria, né? Que tem a cidade que eu acho que é Abuja, que é a capital política, e tem Lagos, que é a capital econômica. A luz cai todos os dias. Não há possibilidade de você conceber uma indústria na Nigéria. E falar que o país que produz a quantidade de petróleo como a Nigéria produz não tem condições de investir no sistema elétrico é mentira. Eles querem essas quedas. Essas quedas garantem a não industrialização da Nigéria. Todos que quiserem lutar contra a venda da Eletrobras, que é a venda da nossa soberania, que é a nossa inviabilidade industrial, que é a impossibilidade de geração de empregos a longo prazo, podem entrar em contato comigo. Não sei se está dando para ler, mas eu criei o e-mail especialmente para isso. É Eletrobras, sem acento, @leonardoestopa.com.br. Você que é influenciador digital, a condição para você usar essa informação não é você me divulgar. Eu estou compartilhando essa informação para você entender o que acontece. Será que é preciso citar políticos para falar sobre esse assunto? Não. Você pode falar sobre esse assunto defendendo somente a Eletrobras, sem citar políticos, sem citar partido, sem citar nada. Você vai estar defendendo o emprego no Brasil, você vai estar defendendo a viabilidade industrial, você vai estar defendendo a soberania nacional. Então isso é para a direita e para a esquerda. Então você pode defender o Bolsonaro e defender a Eletrobras. Você pode defender o Lula e defender a Eletrobras. Você pode defender o Ciro e defender a Eletrobras. Você pode defender o Cabo Daciolo e defender a Eletrobras. Você pode defender os Estados Unidos e ferrar a Eletrobras. Mais uma vez, eu não sou funcionário da Eletrobras. Eu não tenho boquinha com a Eletrobras. Eu não estou defendendo a continuidade do meu emprego na Eletrobras. Eu não tenho emprego na Eletrobras, eu não sou concursado na Eletrobras. Eu não ganho boquinha da Eletrobras para falar isso. Eu pedi sim o Ícaro a possibilidade de trabalhar esses elementos de comunicação de uma forma assertiva para salvar a Eletrobras, mas ele não conseguiu aprovar isso. E no final das contas, eu estou fazendo sozinho, sem recursos, ou seja, não tenho dinheiro para fazer isso. Se eu tivesse o dinheiro, eu poderia, obviamente, impulsionar um vídeo que comunicasse com uma população mais humilde, impulsionar um vídeo que comunicasse com os empresários, criar uma forma de fazer uma palestra para empresários, para eles entenderem como isso vai impactar no consumo, ou seja, nos clientes, como isso vai impactar na produção e como isso vai prejudicá-los, criar uma forma de comunicar com os políticos para eles entenderem que um setor estratégico como esse a gente não entrega, criar uma forma de comunicar com o Coxinha para ele entender que não é ser
petista lutar pela Eletrobras. Eu, obviamente, faria um trabalho mais direcionado, mas eu não tenho recursos para fazer isso, eu não tenho condições de assumir, né, uma coisa dessa e julgar, né, fazer segmentado, principalmente numa situação de crise como a gente está vivendo hoje. Mas eu posso fazer esse vídeo como sendo um vídeo convidando os formadores de opinião para falarem sobre esse assunto. E o que eu peço em troca? Que falem sobre esse assunto. Precisa falar que a ideia é minha? Não! Você não precisa falar que a ideia é minha. Precisa me divulgar? Não, você não precisa me divulgar. Precisa da fonte, né? A fonte, não. A fonte para isso é a ciência. Eu sou só uma boca que estou repetindo a ciência. Não precisa falar que foi o Leonardo Stoppa que fez. Não precisa divulgar o Leonardo Stoppa nas suas redes. O objeto de defesa desse vídeo é a Eletrobras. O que você precisa divulgar é que você, indiferente de partido, quer uma possibilidade de industrialização no Brasil. Então, para você usar o conteúdo desse vídeo, o que você precisa ter é só amor à pátria, amor à formação de empregos no Brasil e amor ao futuro do Brasil. Eu não estou te pedindo nada em troca. E se precisar de informações minhas, você não precisa de me divulgar no seu canal. Você que é celebridade nem precisa conversar comigo. Você pode mandar o seu assessor me procurar e falar: eu preciso do material para que fulano consiga entender essa parte da Eletrobras. E eu mando. Não precisa de me dar nada em troca. Eu não estou pedindo um centavo para fornecer essas informações. Não estou pedindo um centavo para passar material. Não estou pedindo um centavo e nem sequer referência ou divulgação. O que eu estou pedindo para você nesse momento é um pouquinho de dedicação a essa causa que pode significar uma diferença muito grande no nosso futuro. E um pouquinho de tempo para pesquisar a história da Nigéria. O Brasil está repetindo a história da Nigéria. Muito obrigado.